Olá, estamos começando mais um estudo bíblico da série Matetés. Esta palavra Matetés, ela quer dizer seguidor, discípulo. Existem muitas formas de se traduzir, e então uma delas é exatamente essa de discípulo, ou Matetés, como nós temos aqui, que também pode ser a palavra seguidor, aquele que segue. Vamos fazer uma oração ao nosso Deus, né? Estamos estudando esses termos e sobre alvos, sobre nosso propósito e tudo aquilo que precisamos fazer para entrar no reino de Deus. E assim, então, vamos fazer uma oração para começarmos o nosso estudo. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós te agradecemos agora, Senhor, por mais esse estudo, por mais esta etapa que fazemos. Pedimos que o Senhor abra o entendimento de cada um que vai assistir esse vídeo, que o Senhor use esse que vos fala como uma ferramenta nas suas mãos e que tudo isso seja para a honra e glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos, crendo que o Senhor está fazendo uma obra poderosa através desses vídeos que cada um assiste na sua casa e participa e que está aprendendo. Que o Senhor possa abençoar cada um agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus queridos, nós precisamos fazer uma consideração daquilo tudo que nós já vimos e essa etapa que vamos cumprir aqui hoje. O que nós precisamos considerar é o seguinte: um dos instrumentos mais poderosos para formar a imagem de Cristo nos discípulos é a paixão com que procuram formar a outros nessa imagem, tendo a própria vida como exemplo. O que estamos querendo dizer com isso aqui? O que eu quero mostrar para vocês nisso? Quando nós discipulamos outra pessoa, é que nós, então, estamos dando exemplo da nossa própria vida, dando exemplo disso. É neste momento que isto acontece, né? Então, esse instrumento poderoso de formar essa imagem de Cristo é exatamente quando nós fazemos assim, quando nós começamos a ensinar, quando nós começamos a discipular. Alguém nos discipulou e agora nós começamos a discipular. Isso demonstra que nós entendemos tudo aquilo que foi feito e começamos a colocar em prática o que aconteceu na nossa vida, ensinando então outras pessoas. Assim, então, nós temos, né, a ideia básica de que Deus quer muitos filhos. E ele quer muitos, mas muito mesmo. Então, a meta de cada um de nós, de cada um dos matetés, de cada um dos discípulos, é ser conformado à imagem de Cristo. A nossa meta, essa ideia conformada à imagem de Cristo, quer dizer como se eu entrasse dentro de uma forma, essa forma é Cristo, e eu entrei dentro dessa forma e fui formatado nela. É como a ideia de pegar uma massa quando se faz um bolo, e a gente bate, o bolo, ele toma qualquer forma, mas depois quando colocamos na forma e assamos, ela toma aquela forma da forma. Então, a nossa forma é Cristo. Então, eu estou conformado em Cristo, tomei a forma de Cristo, sou como Cristo. Então, a meta de cada um de nós é exatamente essa. E assim, então, né, mas a meta de Deus, o Pai, é de ter muitos filhos. Ele não quer apenas Jesus como seu filho, né, único, seu primogênito. Ele vai continuar sendo o primogênito, mas o que Deus quer é muitos filhos semelhantes a ele, né, entre muitos irmãos. Então, ele vai ser o primogênito do Pai entre muitos irmãos. Essa é a ideia que fala o versículo aqui, ó. Romanos 8, 29, tem essa ideia para que a gente possa compreender, né? Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Para quê? Para serem conformes à imagem de seu filho.
Tanto eu como você, meu irmão, para sermos conforme a imagem de seu Filho Jesus Cristo. Então, é essa a ideia, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele seja o primogênito entre muitos irmãos, que a gente possa compreender bem isso. Deus quer uma família de inúmeros filhos iguais a Jesus. Por isso nós o chamamos de Pai e Jesus de nosso irmão mais velho, nosso irmão maior. Então é assim que funciona. E nós nos chamamos uns aos outros de irmão, de irmã. Então é essa a ideia de uma grande família da qual Deus é Pai, Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho. Que a gente possa entender bem isso e que isso possa ficar bem claro. Então, essa ideia, né, de levar muitos filhos à glória. Né? O que seria isso? Em Hebreus, nós temos uma orientação bíblica a respeito disso. Né? Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Então, agora que vem algo que nós precisamos entender muito bem. Tanto eu como você, nós precisamos entender que aquele sofrimento que Jesus passou por mim e por você, ele sofreu para que nós pudéssemos ser purificados e que a gente pudesse se tornar perfeito mediante ao sofrimento de Jesus. Então, nós somos convidados, eu e você, a passar pelo sofrimento de Jesus. Nós temos parte com ele nesse sofrimento para que a gente possa, então, chegar, ser levado à glória. Né? Convinha que Deus fizesse isso para que isso pudesse dar resultado, para que Deus pudesse levar filhos à glória, né? Então isso tinha que acontecer. Então, veja bem, o sofrimento de Cristo foi o sofrimento para que tudo tornasse perfeito. Então, não é algo tão simples, né? Mas é difícil. Quando nós falamos de sofrimento, de passar por essas coisas, as dificuldades que nós enfrentamos, se trata disso tudo. Então, há algo que o autor da salvação promoveu isso. Muito bem. Caminhando um pouco mais, né, em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, diz assim: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos. É o desejo de Deus que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Não basta simplesmente o desejo de Deus é completo, que os homens sejam salvos, mas que tenham pleno conhecimento da verdade. Então, precisamos estudar a palavra, compreender a palavra e entender exatamente aquilo que Deus está querendo dizer para você e para mim. Então, que o Senhor possa nos ajudar nesse sentido, né? E a gente possa compreender, né, de onde procedem os filhos. Isso aqui para você começar a ter a ideia daquilo que estávamos falando antes aí, né, que o Senhor quer uma família de inúmeros filhos iguais a Jesus. De onde procedem? Então, dessa maneira aqui você começa a ver. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. E de onde vão proceder esses filhos? De onde virão? Como é que isso vai se dar? De que maneira isso vai acontecer? Então, é isso que precisamos entender. Por isso a pergunta, né? De onde procedem esses filhos? Esses filhos que formam essa família, no qual eu disse que nós temos Deus Pai e o Deus Filho, que é Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho. Então, que a gente entenda esse propósito. Deus tem um propósito maravilhoso e agora nós precisamos descobrir de onde procedem esses filhos e como é que isso vai acontecer. Veja bem, em Mateus 28, 19, diz lá assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Vão.
e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que isso me mostra? Dos perdidos do mundo. Aqueles filhos serão da onde? Qual é a resposta? Dos filhos perdidos no mundo. De onde vêm esses filhos? Dos perdidos do mundo. Quais são os perdidos do mundo? De nossas relações de amizade, aqueles que são seus amigos, de nossos parentes, e assim vai. Todas as pessoas que conhecemos e mesmo aqueles que não conhecemos. Então, da onde vem a ideia de filhos? Vem daqui. E a ordem vem daqui. Vão e façam. Essas pessoas que são perdidas, que façam eles, né, discípulos de todas as nações. Fazer seguidores, fazerem matetés do Senhor. Esta é a ordem. É a ordem que nós temos aqui, que Jesus Cristo está passando. É isso que precisamos focar e fazer. Quando olhamos em Marcos 16, 15, 16, diz assim, veja lá. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O que eu preciso entender aí? Esses filhos, né, que Deus quer que todos sejam salvos, né? Como é que funciona isso? Vão pelo mundo todo. Eu preciso ir em busca, no local, onde quer que essas pessoas estejam, eu preciso ir por todo esse mundo e falar desse evangelho a todas as pessoas, que elas precisam ter um pai, e esse pai é o nosso Deus. Porém, temos o seguinte na nossa pregação, na nossa fala: quem crer, né? Se esse crer e for batizado, ele será salvo. Mas se ele não crer, ele vai ser condenado. Então, não é preocupação minha ou sua de fazer crer, mas nós precisamos seguir a orientação bíblica. E isso nós vamos pregar. Quem é que vai fazer esse trabalho? É a pessoa do Espírito Santo. É ele que vai fazer isso. Deus quer que todos sejam salvos e sejam conformados, olha, formados à imagem do seu Filho. É isso que Deus quer. Deus quer essas coisas. E nós precisamos entender, porque nós fazemos parte disso. Então, fazemos parte do quê? Os negócios de meu Pai, né? De meu Deus e Pai. Jesus, ele tem essa maneira de ver as coisas. Eu vim aqui e estou cuidando dos negócios de meu Pai, de meu Deus e meu Pai. O que é isso? O que vem a ser isso? Consiste em que seu propósito se realize e se complete. Então, quer dizer, o Pai tem um interesse e o meu desejo é que esse interesse se complete, né, através do propósito dele. Qual é o propósito? O propósito precisa ser executado. Espero que você esteja entendendo essa ordem que estamos aqui. Fazer dos negócios do Pai o objetivo da nossa vida terrena é o que precisamos fazer. Quais são os negócios do Pai? O propósito é que todos sejam filhos dele. Mas para isso tem um processo de adoção, que podemos chamar assim, que é esse que eu estou explicando a vocês. A todas as pessoas que estão na face da terra, todos precisam saber disso, né? O objetivo dessa vida terrena nossa deve ser focar apenas nessa ideia dos negócios do Pai. Qual é o interesse do meu Pai nisso? Né? Significa entregar-nos totalmente à realização do seu propósito. O que é que você tem feito? Agora eu tenho uma pergunta para você. O que é que você tem feito? Você tem dado testemunho por onde você anda, onde você está? Você tem falado do Deus que fez as coisas na sua vida para outras pessoas? Você tem conversado sobre isso? Quando as pessoas perguntam, você não precisa ir bater na porta de ninguém, você não precisa chegar diante de ninguém para falar isso, né? E chegar lá como se fosse arrombando porta. Não, mas você não pode amarelar.
Quando as pessoas vierem te perguntar uma ou outra coisa, é aí o momento de você falar. Então, nós precisamos entender, isso é um mover do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz isso, que convence aquela pessoa a ouvir aquilo que você tem para falar. Então, pense, medite um pouco sobre isso, né? E termos essa realização do propósito do Pai, de fazermos, eu estou envolvido com os negócios do Pai. Os negócios do Pai, era assim que Jesus andava, falava e agia e fazia. Eu vim aqui para executar os negócios do Pai, não para falar de mim, mas para falar do meu Pai. Era assim que Jesus fazia. E aí temos, né, por exemplo, quais são esses negócios? Ah, pastor, eu queria entender um pouquinho melhor o que são esses negócios. Veja, por exemplo, Mateus 6,33, né? Busquem, pois, busquem, é uma ordem, em primeiro lugar, o reino de Deus. E, segundo lugar, a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. As coisas que estão escritas anteriormente serão acrescentadas como bênção na vida de cada um. Agora, busquem duas coisas, né? O primeiro é o reino de Deus, é buscar esse reino. Então, os negócios do Pai, o que é? Buscar esse reino e a sua justiça. E de maneira que você anuncie o reino e a justiça desse Deus. Então, entenda bem isso. Isto é justamente negar-nos a nós mesmos e buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Quando eu nego a mim e faço isso, eu estou, então, trabalhando nos negócios do Pai. Eu estou trabalhando no propósito do Pai, para fazer aquilo que o Pai quer. E eu quero que você compartilhe isso, não só comigo, mas com outras pessoas, que você também está aqui nesse mundo para fazer os negócios do Pai, aquilo que o Pai quer. Não aquilo que queremos, mas aquilo que o Pai quer. Qual é o desejo do Pai? Que passa no coração desse Pai é que todos sejam salvos, mas precisam passar por um processo de adoção. E quem vai ensinar isso, esse processo, sou eu e você. Entende bem? Então, se você não compreende isso, que você possa, quem sabe, poste as suas perguntas, as suas dúvidas, que eu farei a resposta da melhor maneira possível para atender aquilo que você tem dúvida. Que possamos compreender, eu e você temos uma missão. Não sou eu sozinho, você também. Nós partilhamos disso e não podemos ser desobedientes. Temos que fazer a vontade do Pai. E assim, então, isto é entregar-nos a dois objetivos. Vai falar, pastor, não sei como é que é. Então, eu vou explicar para você aqui, entregar-nos a dois objetivos. Quais são esses objetivos? A conversão dos pecadores é o primeiro. Eu tenho que trabalhar nisso. Essas pessoas precisam se converter. Então, eles vão entender isso, né? E depois, a segunda, a edificação desses novos convertidos, para que sejam conformados à imagem de Cristo. Então, entenda bem você, não basta eles converterem, eles precisam ser edificados. Isto quer dizer, eles precisam ser ensinados. E essa maneira de ensinar, né, os novos convertidos é para que eles tomem a forma. Lembra que eu falei há instantes atrás a questão do bolo, quando nós colocamos a massa e assamos e o bolo toma aquela forma da massa? Cada uma das pessoas que você estiver trabalhando, ela é essa massa do bolo. E aí você vai ter que pôr dentro da forma que é Cristo. E eles vão ter que tomar aquela forma, e então, tomando aquela forma, eles serão semelhantes a Cristo. E é isso que o Pai quer. E é esse o negócio do Pai. Quanto mais gente envolvida nisso, melhor é, porque mais conformadas à imagem de Cristo serão as pessoas desse mundo. Então, é assim que precisamos trabalhar. Então, isso nos mostra o seguinte, a redenção de nossos corpos. Nós precisamos ser redimidos, né? Quando Cristo voltar à Terra, teremos os nossos corpos também a semelhança do corpo de Cristo glorificado. Nós seremos como ele depois que ele morreu.
Lembra que ele morre, ele ressuscita, ele anda, fala com as pessoas. Aquele é o corpo glorificado. Se eu estiver com Cristo, isto vai acontecer na minha vida e na sua vida. É isso que o apóstolo Paulo fala de uma maneira muito clara, né? Eu quero entender perfeitamente e quero compartilhar com você, de maneira que você possa entender e que você também possa ter essa semelhança do seu corpo glorificado, porque depois que Cristo fez o que ele tinha que fazer aqui, ele subiu na frente de todo mundo. Esse é o corpo glorificado. Então, você quer o texto para você entender? Então, veja lá. Começa em 1 Coríntios 15, 50 e vai até os 54. Agora, observa como diz os versículos. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Não, não é esse corpo meu aqui, nem o seu, que vai herdar o reino de Deus. Não é. Nem o que é perecível pode herdar o que é imperecível. Então, nós não podemos, porque nós vamos perecer. Nós vamos nos desfazer depois da morte. Nós vamos virar pó, como a própria Bíblia fala. Agora, não é esse corpo que estamos falando, mas estamos falando do corpo que é semelhante a Cristo, que é o corpo glorificado que esse texto nos fala. Então, esse corpo aqui é perecível. O corpo glorificado é imperecível. Ele não perece, ele não se desfaz. Então, veja lá, os versículos seguintes que vai me dizendo. E eis que eu digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Todos. Nem todos dormiremos. Quer dizer, aqueles que estiverem nesse mundo, quando estiver acontecendo a volta de Jesus e todo aquele trabalho apocalíptico, então esses serão transformados. Agora, no versículo 52, num momento, num estalar de dedo, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Veja lá, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Todos nós. Glória a Deus, louvado seja o Senhor por isso. Então, eu prossigo para onde? Para esse alvo. Na minha vida terrena, as coisas que eu faço nesse mundo, eu estou prosseguindo para esse alvo. Eu estou caminhando para esse alvo, para buscar esse encontro. Então, eu tenho que ressuscitar de maneira incorruptível. Né? Ou se Jesus voltar agora, eu serei transformado, mas a minha vida tem que ser dessa forma. Então veja a sua cabeça, o que passa pela sua cabeça, o que é que você tem na sua mente. Né? Você tem cuidado de deixar as coisas do velho homem para trás e de andar em santidade. Isso aqui começa a nos cobrar disso, porque se eu não estiver andando em santidade, eu não terei parte com isso. Então veja como é que as coisas vão. Versículo 54. Pois é necessário. Veja bem. É necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Pois é, esse corpo que é corruptível precisa ser revestido de incorruptibilidade. É claro que aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Então, o que estamos dizendo? Se não tiver uma vida santificada como resultado, não será revestido de imortalidade. Não adiantou nada esse tempo todo que você está passando na igreja. Não adiantou nada todo esse tempo que você vai à igreja. Se você não entender isso e não começar a deixar de lado as coisas do velho homem e passar a viver uma vida santificada, uma nova criatura andando diante de Deus. Se você não tiver essa vida santificada, isso não vai acontecer. Então é melhor descobrir agora e correr atrás do prejuízo e fazer todas as coisas que precisam
ser deixado de lado. Deixa de lado as coisas que não precisam. Deixa de lado. E que o velho homem possa morrer. E que a nova criatura venha. Porque veja lá o versículo 54, quando encerra essa história aqui. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. Quando? Quando é que isso vai ser? E o que é mortal, de imortalidade. Quer dizer, quando nós vamos deixar de ser um ser mortal para ser imortal. Então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. Esse é o centro de todo o trabalho de Cristo. Cristo veio destruir a morte. Porque o homem, quando pecou no jardim do Éden, o homem trouxe a morte para si. Foi o que ele trouxe de Satanás. Então, que você possa compreender muito bem. O trabalho de Cristo aqui agora é a morte foi destruída pela vitória. Jesus, ele venceu a morte. Ele venceu a morte. E com essa ideia de ter vencido a morte, né, a morte será destruída. Então é isso, aquele ser perecível, aquele ser mortal, ele vai se transformar em um ser imortal. Que você possa entender bem isso. Se você tiver dúvidas, e eu sei que muitas dúvidas acontecem, poste no nosso grupo as suas perguntas e que eu responderei as suas perguntas com maior prazer. Medite por alguns minutos sobre tudo isso que a gente falou, né? Com a sua família reunida, fale o que você entendeu um para o outro. É importante vocês discutirem, porque toda família, você quer que toda família vá se encontrar com o Senhor, não quer? Claro que quer. Então, reflita, estude, medite tudo isso, compartilhe uns com os outros para que isso possa acontecer. Que o Senhor te ajude, né, e que a gente possa, vamos fazer uma oração, vamos falar com o nosso Pai e agradecer por esse tempo que tivemos aqui juntos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Pai. Te agradecemos por esse tempo precioso de meditação, de reflexão, de estudo da tua palavra, Senhor, para compreender os propósitos daquilo que o Senhor quer que nós façamos aqui. Ficou bem claro que nós somos trabalhadores do Senhor e trabalhamos no negócio do Pai e queremos que o negócio do Pai seja próspero e que pessoas se convertam e que as pessoas sejam salvas e que sejam transformadas em filhos do nosso Pai e que sejam preparadas para serem incorruptíveis e também da incorrupção ela também possa ser transformada numa pessoa que tem vida eterna. Então, que o Senhor ajude cada um que está ouvindo essa oração, cada um possa compreender. Ajuda-nos, Senhor, pois nós carecemos da tua boa mão sobre a vida de cada um, para que haja entendimento de todas essas coisas. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos e eu peço que o Senhor estenda a sua mão sobre a vida de cada um e que eles possam ser abençoados pelo Senhor. Ajuda-os a compreender, ajuda-os, Senhor, a entender tudo aquilo que é a tua vontade, Senhor. Põe a tua boa mão em todos os sentidos na vida de cada um que está assistindo, que está vendo esse vídeo, Pai. E que isso seja para a honra e glória do teu precioso nome, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos, crendo que o Senhor já fez tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, e até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro, que vamos dar sequência em todas essas coisas que temos visto. Em nome de Jesus. Que Deus o abençoe e até mais.